Olá pessoal, estou aqui direto do plenário da Câmara dos Deputados, onde há pouco acabou a sessão deliberativa. Nós conseguimos impedir a aprovação de uma medida provisória que era péssima para o país, porque na prática privatizaria a água e o saneamento básico. Portanto, ela não foi votada, motivo de comemoração. É uma vitória nossa muito importante, uma vitória da resistência democrática aos retrocessos que estão querendo impor ao Brasil. Mas não foi apenas essa a nossa vitória do dia de hoje. Essa é uma vitória muito importante. A MP, medida provisória 844, estava trazendo enorme preocupação para todo mundo que se preocupa com o direito à água como um direito humano, um direito fundamental. E também com quem se preocupa em garantir saneamento básico de qualidade às pessoas, sem fazer disso apenas um serviço que deve ser bem remunerado, mas, sobretudo, um serviço que deve proteger o meio ambiente e a saúde das pessoas. Quanto mais saneamento básico, menos gente ficando doente por água contaminada, por contato com esgoto, com vala aberta, como infelizmente a gente ainda vê em muitas comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil. Então essa foi uma vitória muito importante. Não passou a medida provisória que colocaria em risco todo o saneamento básico e o acesso à água como um direito fundamental no nosso país. Tem uma outra vitória muito importante que a gente conquistou hoje. Mais um recuo do presidente eleito. Felizmente, mais uma vez, ele recuou de uma péssima ideia que teve. Há pouco tempo atrás, vocês viram a gente comentando que ele queria extinguir o Ministério do Meio Ambiente. Nós pressionamos, nos mobilizamos, e ele foi obrigado por essa pressão e pela pressão também de quem se preocupa com as exportações brasileiras, de quem se preocupa com a produção agropecuária brasileira, de quem se preocupa com a economia do Brasil, e de quem se preocupa também com a imagem do Brasil no mundo. Ele foi obrigado a recuar e disse que o Ministério do Meio Ambiente seria mantido com a sua independência e com a sua autonomia. E assim foi feito. Hoje, mais um recuo dele. Felizmente, mais uma péssima ideia que ele teve foi abandonada por ele mesmo, a ideia de extinguir o Ministério do Trabalho. Vocês devem ter visto que ele, na prática, havia dito que ia acabar com o Ministério do Trabalho. Eu fiz até um vídeo aqui explicando sobre os muitos prejuízos que o Brasil teria com isso. Nós dissemos que o combate ao trabalho escravo, que o combate ao trabalho infantil, que o debate sobre políticas públicas de emprego e renda, que tudo isso perderia muito. E pedimos que vocês compartilhassem aquele vídeo. A pressão aumentou aqui no país, começou a ficar claro que isso não devia ser levado à frente, e hoje ele anunciou esse recuo, de que não vai acabar mais com o Ministério do Trabalho, no fundo vai juntar com outro. Mais uma vitória nossa, ele dizendo que o Ministério do Trabalho vai manter o status de ministério, portanto a importância, a relevância de ministério. E com isso, várias dessas secretarias que hoje existem no seio do Ministério do Trabalho terão que ser mantidas. Então nós conquistamos mais uma vitória. Repare que nós temos mostrado ponto a ponto, item a item, a cada proposta equivocada dele, por que é que ela é equivocada e por que é preciso fazer o governo voltar atrás. E nós estamos vendo que temos razão e que o próprio presidente eleito tem visto que tem tido ideias muito ruins e que precisam ser abandonadas. Isso mostra como é sério governar um país do tamanho e da complexidade do Brasil. Como é importante ter alguém na presidência da República que, antes de falar qualquer coisa, pense, projete, planeje, debata e ouça antes de anunciar uma medida equivocada como essas. É muito sério governar um país do tamanho do Brasil. Não pode ser feito de improviso e nem sem o devido cuidado com áreas tão importantes como o meio ambiente e como o trabalho, o direito ao trabalho de tanta gente. Portanto, mais um recuo, mais uma vitória nossa, mostrando ponto a ponto, item a item, o que é que deve ser mudado para evitar que o Brasil retroceda séculos ou décadas. Agora, a vitória é na manutenção do Ministério do Trabalho. Por fim, a ideia de que as universidades vão permanecer ligadas ao Ministério da Educação, não mais deixando o Ministério da Educação, como isso também tinha sido anunciado. Felizmente, essa ideia também foi abandonada. Então, pouco a pouco, tudo aquilo que foi dito como discurso de palanque, discurso fácil, prometendo 1001 mudanças que estão se revelando um grave erro, estão sendo paulatinamente abandonadas.
E esse tem que ser o papel da gente na oposição. Não o papel do quanto pior melhor. Não o papel de quem é contra tudo e qualquer coisa, mas de quem mostra quando uma péssima ideia é anunciada, por que ela é ruim, por que ela precisa ser abandonada e, portanto, pressionando o novo governo, o governo eleito, a recuar dessas péssimas ideias para proteger o Brasil, os nossos direitos e a nossa luta. Esse é o nosso objetivo, a gente mostrar os erros, corrigir os rumos para proteger o povo brasileiro. E não fazer uma disputa menor, uma disputa mesquinha. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente busca, não é isso que o Brasil merece. O Brasil merece uma oposição séria, qualificada, que mostra ponto a ponto o que precisa ser feito para proteger os direitos, os interesses, os sonhos e as necessidades do povo brasileiro. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho. Estou vendo aqui da Valéria, estou vendo aqui da Carlinha, da Ana Cláudia, estou vendo aqui da Isis, não é? Muita gente comemorando, defendendo essa nossa atuação, cumprimentando. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Estou vendo aqui da Valéria, falando que é com argumentos consistentes que a gente tem que fazer a oposição a medidas equivocadas, e essa vai ser a nossa conduta durante todo esse mandato. A gente tem consciência de quem nos trouxe aqui. Eu estou aqui para representar você, para defender você e para pensar em primeiro lugar em você. E não para pensar em primeiro lugar em outros interesses, sejam eles partidários, de governo ou de oposição, ou de quem quer que seja. Cuidar do povo brasileiro, me preocupar com o povo brasileiro e apoiar as medidas boas para o povo e denunciar e combater firmemente o que foi errado, o que foi uma péssima ideia e que, portanto, precisa ser abandonado. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Um abraço para vocês. Obrigado a vocês que nos apoiam, nos acompanham. Vamos ficar juntos e assim que a gente tiver mais notícias, eu volto aqui para dar informações para vocês do que está acontecendo e do que a gente precisa evitar ou do que aqui a gente precisa apoiar. Obrigado, pessoal. Um abraço grande para vocês.